Você conhece essa pessoa? Hoje, no primeiro Política no Esporte, iremos falar sobre o jornalista, escritor e também ex-treinador João Alves Jobim Saldanha, ou só João Saldanha. Nascido na pequena cidade de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul em 1917, Saldanha chegou a ser jogador de futebol, mas sua curta carreira nos gramados o fez virar jornalista. Rapidamente, se consolidou como um dos principais analistas de futebol do Brasil. Porém, enxergava tão bem o jogo que muita gente começou a questionar se ele não seria mais competente que boa parte dos técnicos que criticava com propriedade. O Botafogo levou a história a sério e o contratou como treinador em 1957. Embora inexperiente na função, estreou com a conquista do Campeonato Carioca e ficou no cargo por 2 anos. Mas hoje vamos falar de outra história, a maior polêmica de sua carreira, enquanto ele era treinador da seleção brasileira. O Brasil na década de 60 vivia uma época conturbada de sua história, quando enfrentava o regime militar que se prolongou até meados dos anos 80 em nosso país. Mas nossa narrativa se passa no ano de 1969, quando em fevereiro a Confederação Brasileira de Desportos, a atual CBF, surpreendeu ao anunciar Saldanha como novo técnico da seleção. João já era uma pessoa polêmica e nunca escondeu sua forte militância de esquerda, sendo assim contra o governo brasileiro da época. Mas a CBD, alinhada ao regime militar, mesmo ciente do posicionamento do jornalista, resolveu apostar em seu nome na tentativa de sufocar a forte crítica da imprensa que recaía sobre o scratch brasileiro. Ele aceitou o convite e convocou os melhores jogadores do país em atividade. Sob seu comando, craques como Pelé, Tostão e Gerson, que empilharam uma sequência de 6 vitórias em 6 jogos nas eliminatórias e carimbaram o passaporte do Brasil para a Copa, resgatando o orgulho dos torcedores pela seleção. Apesar do sucesso da popularidade como treinador, Saldanha não deixou de atacar a ditadura, principalmente após a ascensão do general Emílio Garastazumi Médici ao poder. O regime militar endureceu a repressão a integrantes do Partido Comunista. No fim de 1969, o assassinato de Carlos Marighella, um amigo de longa data, despertou de vez a ira do treinador da seleção. Em um programa da TV Brasil, em 1985, Saldanha conta que deu uma entrevista no dia do sorteio dos grupos da Copa do México, expondo muitos dados de pessoas presas, mortas e torturadas no regime brasileiro. Aí eles queriam saber se era eu que tinha dado entrevista. Eu digo, claro que fui eu. Então eu disse que tinham cerca de 4.000 presos políticos. Corria a notícia, porque eu não tinha dados rigorosos, de que havia cerca de 400 e poucos mortos e que tinham sido torturados mais de 1.000. Isso saiu no Le Monde, que é um jornal de grande tiragem na França. Observe, é um jornal de 2,5 milhões de exemplares. E o Excelsior do México, do ponto de vista político, é o jornal de maior expressão. A partir deste momento, então, o governo de Médici iniciaria um esforço velado nos bastidores para derrubar João Saldanha do cargo. Em março do ano da Copa, o treinador foi questionado por um repórter sobre o pedido do general para convocar o atacante Dadá Maravilha do Atlético Mineiro, que fez 69 gols em 40 jogos. Era o jogador que mais fazia gols no mundo. Saldanha não pestanejou e fez a seguinte declaração: nem eu instalo o ministério, nem o presidente Saladino. 2 semanas depois de sua resposta atrevida, foi demitido da seleção e deu lugar a Zagallo, que em poucos meses conduziria as férias de Saldanha ao tricampeonato mundial de futebol. Naquela Copa, o Brasil teve o desempenho perfeito. 6 jogos, 6 vitórias, 19 gols marcados e a taça de campeão no final. No entanto, não tinha o simbólico técnico que levou a seleção até aquele local. Mas e para você? João Saldanha foi injustiçado? E o Brasil? Conseguiria aquele tricampeonato sem Zagallo? Esse foi o primeiro Política no Esporte.